Isso foi um aspecto muito importante, porque isso trouxe justamente a possibilidade das pessoas trazerem novas ideias, novos ideais, justamente para a Inglaterra, e isso mostrou-se muito efetivo ao longo do tempo. Bom, então esse aspecto da inclusão começou a se desenvolver, o aspecto da inclusão dentro das escolhas políticas, de onde aquilo ia, seria o prosseguimento de cada coisa. E dentro disso também quando você possibilitou, por exemplo, a ideia de propriedade privada, isso veio logo depois, na ideia de cercamento dos campos, na primeira Revolução Industrial, você incentivou com que as pessoas pudessem investir e inovar. Porque anteriormente as pessoas, um senhor feudal, por exemplo, ele era dono daquilo e passava hereditariamente de pai para filho. Não existia essa possibilidade de você comprar, né? Isso era muito remoto, talvez, mas isso não existia. Então, depois que existiu isso, houve essa possibilidade de movimentação de classes, e que pessoas de classes menores, com trabalho, com dinheiro, poderiam adquirir coisas que antes eram impossíveis, através justamente das modificações que foram feitas. E, obviamente, que os impostos fizeram também um papel importante. Com a questão toda do parlamento na Inglaterra, houve essa possibilidade, né, de você criar impostos específicos. Você tira, por exemplo, impostos de determinados produtos, né, que eram manufaturados, para você trocar por impostos, por exemplo, sobre as terras, né? Aumentando a possibilidade justamente de que as pessoas tivessem novas ferramentas para poder se desenvolver. E dentro disso, entramos no aspecto da manufatura, da industrialização. Então você acaba tirando um pouco do poder de que existia. Então antigamente tinham artesãos, manufatureiros que foram trocados, né, em tese, né, um processo de destruição criativa, que a gente fala, por exemplo, em economia, que é trazido inicialmente por um pensador economista austríaco chamado Alois Schumpeter. Então, ele trouxe essa ideia de destruição criativa. É quando você traz a ideia de que a nova tecnologia, novas ideias, elas costumam destruir, ou seja, todo o aspecto produtivo, todas as ideias que existem, elas têm ciclos, né? Então, assim como a economia, a gente fala na recessão, né, do crescimento, aquele boom, tudo que ocorre, exatamente, são ciclos que ocorrem em economia, assim como ocorre numa economia, por alguns aspectos específicos, que eu não vou entrar aqui neles agora, mas existe um boom que pode existir também através do investimento. Então, quando a gente analisa aqui, fazendo um adendo rápido de carros, a gente tem o carro que a gente conhece, combustão, né, que é o carro que você coloca ali, né, bota gasolina, tal, álcool, diesel, o quê? E existe hoje em dia os carros elétricos. Hoje em dia o carro elétrico é visto como um grande diferencial, mas no futuro o carro elétrico vai ser o normal. As pessoas vão usar o carro elétrico, né, como se fosse algo normal. Assim como antigamente havia charrete. As pessoas andavam a cavalo, charrete, e hoje em dia não existe a ideia de charrete. Hoje em dia é uma coisa mais tipo de brincadeira, né, coisas assim mais pontuais, de turismo. Mas a charrete não é um meio de transporte que existe mais. Mas antigamente, a charrete era um meio de transporte. Foi substituída pelo carro e o carro em si desenvolve até entrar em novos tipos, né, de tecnologia, em tese, tecnologias mais disruptivas, tecnologias novas que trazem novas maneiras de eficiência, né? Muitos estudos indicam, né, que o carro, por exemplo, quando você utiliza a bateria num prazo muito longo, ele é mais sustentável, ou seja, ele tem um aspecto menos danoso que o carro, por exemplo, a combustão, né? Que é o carro que a gente conhece. Então, seguindo aqui nosso raciocínio aqui, porque há muitos aspectos aqui eu selecionei para vocês, é exatamente isso. Então, a ideia é justamente você criar ciclos virtuosos dentro da economia, dentro do aspecto social, para que você possa criar algo sustentável e estável. E a gente não precisa ir muito longe. Quando a gente vê um país em que tem muita flutuação, problemas econômicos, inflação muito alta, instabilidade governamental, em que os trabalhadores não são explorados de uma maneira assim, onde não há uma lei, né, que os protege, por exemplo, você acaba vendo que isso cria problemas e não permite, por exemplo, com que as pessoas possam se desenvolver, que um país se desenvolva.
A história mostra que países mais inclusivos, países que têm políticas que têm um voto universal e que as pessoas têm mais anos de estudo, no sentido que as pessoas não são tão fácil manipuláveis, elas normalmente constituem aspectos de países mais equipados para que você possa estar mais próximo do interesse do público, do que, por exemplo, países em que há uma grande massa de pessoas que tem estudo, comparativamente com um pequeno grupo de pessoas num país grande que tem estudo, em contrapartida a regiões onde as pessoas não têm tanto estudo, ou seja, as pessoas não têm tanto estudo, são manipuláveis. Aí o populismo entra com força, justamente criando aspectos, em que infelizmente, quando a pessoa precisa, ela não tem nada. Quando ela recebe alguma coisa, ela é meio que comprada, entre aspas, pela política. E aquelas pessoas que estão na política, elas acabam justamente mantendo essa tradição de controle da população, o que dificulta muito justamente o desenvolvimento de um país, porque um país se desenvolve através da capacidade que as pessoas podem pensar, que as pessoas possam desenvolver economicamente, que as pessoas possam se desenvolver como pessoas, com que as pessoas possam justamente continuar crescendo. Isso é um processo que se retroalimenta no crescimento de tudo, né? E um outro aspecto, por exemplo, que é importante, quando a gente agora pulando para os Estados Unidos novamente,